Pergunta 274. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Muito grande. Os espíritos têm uns sobre outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Pergunta 274A. Porém, podem os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? Resposta: eu disse irresistível. Então aqui temos uma questão muito importante, muito cara para o movimento espírita, de entender que quando os espíritos superiores se relacionam com os inferiores, há uma autoridade moral que é inquestionável. Por quê? Porque ela é irresistível. Então, um espírito superior não tem o que temer de espíritos inferiores. Ah, mas eu ouvi uma historinha que os espíritos foram numa região de espíritos mais inferiores, que eles queriam resgatar outros, chegaram lá, contaram um montão de lorota, engambelaram lá o chefe dos maus, pegaram as pessoas e fugiram. Essa narrativa, ela tem algumas questões importantes. A primeira, ela não contradiz a pergunta 274. Por quê? O ascendente moral é irresistível. Ora, por que eles não exerceram o ascendente moral? Porque não tinham. Porque se tivesse, exerceriam naturalmente. Então isso demonstra o quê? Por mais de 1 milhão de fatos, que todos aqueles espíritos que ali estavam eram espíritos de terceira ordem. Lembrando que romances, muitas vezes os personagens que são colocados no quadro, eles têm por objetivo apenas atingir os objetivos que o autor daquele romance deseja alcançar. Mas, fazendo uma análise do ponto de vista da escala espírita, fica patente que todos aqueles envolvidos estão na terceira ordem. Logo, não tem ascendente moral sobre aqueles maus. Apenas estão em um estado diferente, mas não em ordens diferentes. Essa é uma questão importante. Mas tem alguma passagem em Kardec que demonstra essa questão da autoridade moral? Eu posso levantar aqui pelo menos duas. Um espírito que foi evocado por Kardec, e ele, muito arredio, uma hora Kardec pergunta se alguém poderia fazê-lo escrever. Ele responde: aqui tem um que pode me fazer escrever, aquele a quem chamais verdade. Então, esse espírito tinha um ascendente moral sobre ele. Outro caso, está lá no quadro de vida, numa história também de que o Kardec, de um espírito que foi visitar a casa de Kardec enquanto ele estava trabalhando, e ele encontrou lá os codificadores. Ao encontrar os codificadores, ele ficou no canto dele, e aí a partir daquele dia, onde ele ia, um desses espíritos aparecia para ele. E quando ele queria falar alguma coisa, quando ele queria fazer alguma coisa, um desses espíritos simplesmente olhava para ele e ele ficava paralisado.
Veja que não falou nada, não contou lorota, não engambelou ninguém. Apenas olhou para ele e aquela autoridade se fazia sentir a presença da autoridade e ele não conseguia fazer nada. Isso é autoridade moral. Então, quem não tem não pode exercer. Então essa é uma questão importante. Outra questão interessante, nós estamos inaugurando agora um quadro dentro do Livro dos Espíritos Pergunta a Pergunta, que é comentando o comentário dos comentadores do além. Isto é, alguns espíritos fizeram comentários sobre o Livro dos Espíritos e nós vamos fazer uma análise desses comentários. Qual é o objetivo? Diminuir o espírito? Não. Nosso site está na categoria de educação. Então o nosso objetivo é o quê? É analisar os argumentos, os conceitos, as ideias que esses espíritos, esse ou outros espíritos podem trazer. E a partir desta análise, aquele que está estudando, não aquele que é o devoto fanático, porque esse só aceita elogio, o devoto fanático só aceita elogio, esse a gente não vai nem entrar em comentário. Mas aquele que quer estudar, existem muitos que querem estudar, e às vezes observando os argumentos e os contra-argumentos, a pessoa aprende a separar o que é doutrina do que não é, o que é lógica do que não é, e assim crescer e ganhar autonomia. Então, vamos ao quadro. Comentando os comentários dos comentadores do além. Então, o Espírito faz um comentário sobre a pergunta 274. Sobre a autoridade moral. Vamos ver se ele vai trazer algum elemento que esclareça sobre, vamos dizer assim, mais técnica dessa autoridade moral. Ele diz assim: os inferiores não têm poderes para subtraírem a força moral, porque ela vem de Deus. Essa é uma frase, a primeira, numa visão mais superficial, parece que ela, nossa, uma frase faz sentido. Mas se a gente entender que tudo vem de Deus, ele é a causa primária de todas as coisas, então, dizer que a força moral vem de Deus, você não respondeu nada, porque já está respondido. De onde vem a inteligência de Deus? De onde vem a luz de Deus? De onde vem a treva de Deus? De onde vem a pedra de Deus? De onde vem a força moral de Deus? De onde vem o pensamento de Deus? Isso não responde nada. Continua ele. E é como responde o benfeitor espiritual ao codificador. Irresistível. Aos leitores desta obra, convidamos para se dirigirem aos que os cercam com esta força irresistível da moral, que os primeiros cristãos tinham com abundância. Outra frase que carece uma análise. Peraí, como é que todos os cristãos tinham essa autoridade moral? Então todos os primeiros cristãos eram espíritos de segunda ou primeira ordem? Nós sabemos que não. Então essa é uma visão mágica de que todos os cristãos, por serem cristãos, têm autoridade moral. A autoridade moral não vem por alguém aderir ao cristianismo, ao espiritismo. Espiritismo e cristianismo é a mesma coisa, mas ao espiritismo, ou aderir ao islamismo, ou ao budismo, ou judaísmo. Nada disso. A autoridade moral vem em alcançar a perfeição moral, alcançar a segunda ordem. Isto sim
é onde vem a técnica, vamos dizer assim, a informação técnica de onde vem a autoridade moral, o desejo exclusivo no bem. Então não é simplesmente alguém que, eu virei cristão, agora eu tenho autoridade moral. Mas tem as narrativas, essas narrativas são muito mágicas, como tem lá em Atos, né, das pessoas botar os doentes e a sombra dos apóstolos curava. Não faz sentido isso? Nenhum. Mas quem quer acreditar no maravilhoso e no sobrenatural vai achar o poder curador das sombras. Mas sombra não cura nada, né? Se houve alguma cura, é porque os fluidos irradiados por algum daqueles encarnados, centuplicado pelos fluidos dos bons espíritos, e havendo a necessidade de alguns daqueles enfermos serem curados, eles ficariam curados, mas não pela sombra. Então essas ideias mágicas, essa ideia esse ufanismo ao cristianismo é muito comum. Nós veremos muito frases vazias. Como a gente entende que a frase é vazia? Por exemplo, um espírito, ele vai falar sobre o perispírito. Aí ele vai falar, o perispírito começa, aí vai salpicar algumas frases que o Erasto chama de cartas de crédito. Então, quais são essas cartas de crédito? Jesus, Maria, caridade, os evangelhos. Aí começa a falar, o que é o perispírito? Os evangelhos do amor de Jesus, porque com Jesus e Deus. Então, mas o que é o perispírito? Ele não explicou. Mas essas frases elas vão estar sempre recheando aquele conteúdo vazio. Então, às vezes a gente tem que ficar bem atento sobre isso. Não estamos combatendo o espírito, estamos analisando ideias, pensamentos, conceitos. Quem quer estudar entende isso. Quem não quer estudar vai se encolerizar, vai ficar com raiva. Muitas vezes fica com raiva por ter acreditado e perceber que aquilo é uma falácia, em vez de admitir, como é um espírito de terceira ordem, em vez de admitir que estava em erro, quer transferir a raiva ou para quem trouxe a informação, ou para o espírito, ou para alguma coisa. Mas isso é um problema que vai ter que ser resolvido mais para frente, né? E aí ele termina com uma dessas frases vazias que enchem linguiça. Por que os primeiros cristãos tinham autoridade moral em abundância? Por beberem na fonte inesgotável, o Cristo. Isto é uma falácia no sentido de que a lei de justiça não nasceu com Cristo. Quando Cristo foi criado, simples e ignorante, já existia a lei de justiça. Então Jesus é apenas um desses grandes representantes que tem por objetivo nos fazer conhecer na plenitude a lei de justiça. Mas o que dá autoridade moral é a lei de justiça, de amor e de caridade, na qual Jesus foi o seu maior representante aqui na Terra. Então, essa é a parte que nós inauguramos dentro da nossa playlist. O Livro dos Espíritos pergunta a pergunta. Então é o quadro comentando os comentários dos comentadores do além.